Horóscopo para o dia 25 de maio de 2021. Áries ou Carneiro. Esta terça-feira poderá ser um dia em que você venha apostar em sua vaidade, de modo a atrair a atenção de alguém que acredita que terá potencial de te beneficiar. Embora de vez em quando temos que dar certa forçada em vender nosso peixe para conseguirmos coisas melhores, às vezes o resultado é o oposto do esperado, onde acabamos por atrair mais do que não desejamos, acreditando que é o preço a ser pago para conseguir a atenção desejada. A questão é que talvez você já tenha sido observado e sua vibe não estava conectada com a da outra parte, como aquela história de que o santo de duas pessoas não batem, e talvez não importa o que faça, dificilmente vai ser contemplado. Em suma, é como aquelas situações em que nos rebaixamos para receber o respeito de alguém, mas sempre a outra parte diz que para receber o respeito dela, precisamos fazer outra coisa, sempre acrescentando obstáculos até que desistamos. Partindo disso, aí ficará a cargo de você escolher ficar em paz, deixando de se sacrificar para não ser atendido e economizar energia, ou continuar até que a frustração te faça perceber a realidade, parando após bastante desperdício energético e de tempo. Em muitas ocasiões, quando alguém fica satisfeito com o que fazemos ou somente vai com nossa cara, a aceitação vem de primeira, sem precisar se desdobrar tanto para atender certos requisitos. Touro. Será um dia em que talvez você não esteja tão firme a respeito sobre o que fazer e como fazer, seja por questões de objetivos devido às opções ou mesmo suas intenções que não estejam muito claras. A questão é que, embora inicialmente não passe por sua cabeça, uma hora você terá de refletir o que é que anda nutrindo em sua mente, pois é possível que as intenções que anda alimentando estão te servindo mais para te atrasar do que te beneficiar. Isso poderá ter bastante a ver com situações em que talvez o resultado ou a forma de agir tenha a intenção mais de tentar chamar a atenção de alguém do que a obtenção do que se pôr a fazer, ou seja, o fim ser, na verdade, um meio. Contudo, se questione se por acaso isso vale realmente a pena, e se essa tentativa de se destacar não será nada mais que tentar dar um passo maior que a perna, proporcionando sérios riscos de queda. Talvez se você se focar mais em atingir o objetivo primário e fazendo-o simples, em vez de agir de maneira chamativa para tentar gerar suspiros alheios, consiga fazer dar mais certo seu objetivo secundário do que tentar se arriscar em algo que não dará tanta atenção, já que sua cabeça estará longe da ação local. Gêmeos. Haverá a possibilidade de que você venha a ganhar alguns benefícios inesperados, que poderiam te ajudar em determinadas situações que até vinha desejando alguma forcinha, mas embora isso venha a te alegrar de pronto, acabe por se entreter com outras coisas, deixando de aproveitar tais possibilidades benéficas, as deixando em segundo plano. Não é que você poderá se esquecer, pois estará consciente, mas venha a colocar em sua mente de que já tem o que precisa para dar andamento, e por conta disso, poderá relaxar um pouco, não sendo necessário correr para utilizar e deixar tais situações a seu favor. Não que isso seja bom ou ruim, mas que talvez valeria a pena a reflexão sobre se não seria mais útil aproveitar tais recebimentos e colocar tais situações para andar, o que deixaria sua mente mais tranquila por se livrar de algumas preocupações, do que adiar, mas ainda se lembrando que há algo pendente a ser feito. Se por acaso se dispor a fazer imediatamente o que for preciso, serão coisas a menos em sua cabeça,
te deixando em mais condições para aproveitar das coisas que tanto deseja por inteiro. Câncer ou Caranguejo. Pode ser um dia em que talvez ocorram algumas situações em que te dê até certo aspecto de desilusão, e por conta disso ficar para baixo, mas que não haverá outra escolha a não ser encarar a realidade, por mais dolorida que possa ser. Acabamos criando um significado para a desilusão como algo ruim, que serve apenas para nos atrapalhar, mas se parássemos um pouco para pensar, ela se trata de uma grande bênção. Embora se iludir possa parecer algo bem doce, se trata nada menos de um engano ou auto-engano, em que pensamos estar num caminho bem-sucedido quando, na verdade, aquilo está nos levando a um precipício, e é nessas horas que a desilusão serve para nos mostrar a realidade e nos salvar de tamanho erro, sendo possível corrigir nossa rota. Portanto, caso dê de cara com descobertas que não sejam tão agradáveis, frustrando seus planos, procure olhar como a ação do divino em te mostrar que estava num caminho não tão adequado, e se permanecesse nele, se machucaria bastante, sendo possível direcionar a partir dali sua energia para algo mais certeiro, que realmente traga resultados verdadeiramente positivos. Leão. Haverá a possibilidade de que você consiga se libertar de certos padrões nesta terça-feira, de modo que possa estar disponível para tudo o que tais vícios te impediam de desfrutar, podendo impactar até no lado material. Normalmente, associamos vícios apenas aos mais conhecidos, como algum tipo de substância que nos faça fugir da realidade ou mesmo jogos, mas nos esquecemos daqueles que acontecem com bastante frequência, e que fazem grande diferença em nossa vida, como viver a falar mal de outros, reclamar de tudo, e coisas do tipo, o que coloca nosso astral lá embaixo e atrai tudo o que está em sintonia com isso. Porém, deverá tomar certo cuidado, pois embora você possa perceber que conseguiu se livrar de algum na forma, possa não ter se livrado da essência, ou seja, cometer o mesmo comportamento, mas de maneira diferente. É provável que sua intuição venha a te informar de que está retornando para o mesmo lugar do qual conseguiu se livrar, e deverá dar atenção a isso, caso contrário, você poderá ter até acesso às novidades, mas sua relação com elas será a mesma de antes, e o que poderia servir para facilitar sua vida se tornarem mais fardo para ela. Vigiai e orai sobre seus pensamentos e sentimentos. Virgem. Será um dia em que você poderá se sentir bastante inspirado, mas que mesmo que venham um monte de ideias excelentes para colocar em prática, caberá a você criar determinação em seu interior para que elas possam vir a se materializar. Isso porque, mesmo que seja praticamente um poço de criatividade, haverá grande possibilidade de que você venha a colocar uma pedra enorme sobre ele, tampando, ou seja, criar dificuldades para colocar em prática as ideias mais simples, mas que resolve muita coisa, e isso se não ajuda a conseguir dinheiro extra. Às vezes, as coisas não são tão difíceis como imaginamos, mas nós que criamos tais dificuldades, seja para nos manter na zona de conforto, nos colocar num papel de vítima para receber atenção ou por não acreditar na própria capacidade, e adotar a postura de ser um pouco ousado para ver se suas impressões iniciais são falsas, poderá trazer resultados interessantes, te impulsionando cada vez mais. Libra ou Balança. É possível que alguns fatos te forcem a olhar outros aspectos de coisas que você vem fazendo ultimamente, e por conta disso, dar de cara com efeitos não tão agradáveis de serem vistos,
mas que precisavam chegar à sua consciência, indicando que por mais que tenha cristalizado uma forma de agir por considerar perfeita, elas não são tão perfeitas assim. Não é que nunca tenha sido, mas como tudo está em constante mudança, na época em que implementou até se encaixava como uma luva, mas no momento atual não está mais dando conta, necessitando de ajustes. Poderá ser desagradável mudar, mas o momento exige que assim seja feito, de modo que possa extrair o melhor da situação, pois talvez, mesmo que ainda tenha resultados satisfatórios, é possível que tenha potencial para mais, ou seja, já há algum tempo está saindo perdendo se considerar as possibilidades, mas não sabia disso. Escorpião. Será um dia em que não esquentar a cabeça caso algumas coisas saiam de seu controle é uma atitude mais vantajosa do que tentar consertar tudo, principalmente se para colocar em ordem depender da ajuda de terceiros. Isso porque é possível que algo que acreditava ser seu, mas que ainda não era de fato, venha a se tornar poeira, e por conta disso, recorrer a favores de outras pessoas para conseguir o que deseja. A questão é que, em algumas situações, quando se pede um favor, se deve dois, e assim se cria um laço que de início parece favorável, mas que não tarda para se tornar um incômodo, e se não um relacionamento abusivo. Sendo assim, se tanto quer algo, talvez seria mais inteligente começar novamente após uma breve reflexão sobre o que fez que pode ter sido o estupim para ter dado errado, e com 3 aprendizados, agir de maneira que a vida vai te empurrar para conseguir alcançar. Ainda poderá verificar se tal objetivo realmente te seria bom, pois talvez um simples momento em que procurar se acalmar será o suficiente para perceber que há coisas melhores à sua disposição, e que por tal acontecimento, estar livre para ir atrás. Caso ocorra alguma situação que te coloque no papel da possibilidade de manipular alguém, tome cuidado com tal ideia, pois o manipulador é o primeiro manipulado, e às vezes o único, pois se vê obrigado a estar sempre em cima do outro para vigiar tudo o que o outro faz ou deixa de fazer em vez de utilizar tal tempo e energia para se dedicar a coisas mais importantes e que tragam resultados positivos. Sagitário. Seu enfoque nesta terça-feira será a responsabilidade pelo que desejar fazer, além de transparecer tal ar de responsável para o mundo. A questão é que terá de tomar cuidado para não tornar isso em apenas um jogo de aparências do que ser realmente verdade, como ações que normalmente vemos em políticos, cujo intuito é vender uma imagem para manter ou ampliar seu eleitorado. Se lembre que tudo o que se vibra afeta diretamente nas coisas que vai atrair para você, e se a intenção for de passar uma imagem sem ter tal desejo de ser verdadeiramente, é possível que venha a atrair também alguns enganos complicados de serem desfeitos mesmo num futuro próximo. Será questão de priorizar a essência, não a forma, ou seja, não terá de parecer responsável, mas ser responsável. Uma das formas para ter noção de sua postura frente a tais situações será em que vai colocar o foco, onde se procurar observar as ações alheias em relação a seus atos ou o que eles desejam sobre responsabilidade, de maneira que haja de modo a ter mais visibilidade por eles. É bem possível que sua prioridade seja a forma, e isso poderá confirmar-se internamente se sentir contrariado por não ressoar com sua verdade interna. Nisso, verá como um preço a ser pago para conseguir prestígio, mas uma hora a verdadeira intenção virá à tona, assim como seu verdadeiro você, deixando seu filme bem queimado. No entanto, se seu desejo em ser responsável for realmente verdadeiro,
será natural que receba alguns toques espirituais, ou mesmo por meio de sinais externos, como sincronicidades, te indicando o caminho correto a seguir e o que fazer, por mais que haja certa contrariedade externa. Isso ressoando como verdade em você, em que possivelmente vai se sentir completamente bem em agir de tal forma, independente das opiniões alheias. Será natural que no desfecho das situações fique evidente não apenas a você, mas para certo número de pessoas, de que foi completamente correto em sua postura, sendo realmente alguém sério e digno de confiança. Capricórnio. Sua capacidade de julgamento estará bastante apurada nesta terça-feira, te conferindo uma grande capacidade de tomar decisões, de modo que saiba bem se expressar para conseguir o que quiser. Porém, mesmo que esteja com sua capacidade mental em alta, assim como o domínio da expressão, vai precisar tomar cuidado para não utilizar por base coisas que ficaram no passado e que te parecem agradáveis. Às vezes, quando estamos assim, procuramos utilizar tais habilidades para deixar tudo do jeito que gostaríamos que sempre fosse, se recusando a se adequar ao que a realidade precisa no momento, como retirar os computadores e trazer de volta as máquinas de escrever porque não se sabe usar direito a tecnologia atual, sendo que praticamente tudo hoje está ligado à internet. Embora possa parecer maravilhoso, é natural que problemas que haviam desaparecido retornem, e por estarem distantes do que funciona como um reloginho agora, trazerem transtornos ainda piores que antes. Portanto, procure não medir as coisas utilizando o que era bom no passado, mas o que é necessário para agora. É até possível que possa resgatar algo de lá de trás que resolva algo no presente, e isso será bem-vindo, mas será melhor se souber aproveitar o que está disposto a você no agora, precisando apenas fazer uma breve adequação para atender seus desejos. Aquário. Se você souber aproveitar bastante, esta terça-feira terá todos os ingredientes necessários para que tenha um excelente dia, pois haverá a tendência de que sua alegria seja a sua característica marcante, e por tal astral, acabe por atrair situações interessantes. Porém, não será a questão de o fato de estar em tal estado seja uma blindagem para que apenas te aconteçam coisas boas, pois quando estamos bem e encontramos alguém que por algum motivo está de mal com a vida, em vez de se inspirar na leveza de quem está em alto astral, procura abaixar a do outro para que sinta a dor dele. É aquela história de que se eu não estou bem, ninguém mais pode ficar bem, o que parece até ser uma atitude útil, pois dá a falsa sensação de alegria e felicidade, mas não tarda a trazer resultados horríveis. Para isso, será necessário que não deixe se levar pela atitude alheia, sabendo perdoar com facilidade as provocações. Todos nós erramos em algum momento, e muitas vezes nem é com vontade de errar, mas uma tentativa de encontrar o caminho correto, fazendo parte do processo de evolução. Por mais que os outros tentem fazer algo negativo para se sentir bem, é possível que uma hora eles consigam o que tanto desejam, que é atingir um astral elevado, mas apenas vão conseguir a partir do momento que perceberem que somente é possível ser alegre e feliz quando decidirem, sem qualquer evento externo, serem alegres e felizes. Se por acaso você entrar em provocações, apenas vai se afastar de sua alegria e de tudo que ela tem a oferecer, além de não contribuir para a evolução alheia. Peixes. Seria interessante você olhar com carinho seus momentos de tempo livre, pois talvez venha a utilizar eles de maneira que não seja tão proveitoso como poderia
Se você observar bem, talvez você tenha algumas coisas que gostaria de fazer, mas que tem colocado obstáculos, sendo o mais comum afirmar que não tem tempo. A questão é que isso poderá estar longe da verdade, e que talvez tenha essa impressão por não ter tentado. Vou pegar um exemplo simples, e que sei que acomete boa parte dos brasileiros, que é a leitura de livros, onde por mais que algum título esteja na moda e com forte recomendação para leitura, ou ainda que tenha servido de base para um filme que tenha gostado tanto, e venha o interesse de ler para ver se o enredo seguiu fielmente a obra original, a resposta costuma ser: quando eu tiver tempo, eu leio. Por mais grosso que possa parecer, é possível ler aos poucos, passando menos tempo em redes sociais ou até mesmo, no caso de quem pega condução e consegue se sentar, aproveitar o trajeto para a prática da leitura. É claro que ler aos pingados poderá fazer com que leve tempo, mas se chega ao final, em vez de sempre adiar para quando julgar ter tempo hábil, e nunca sair da capa. Isso pode ser aplicado nas diferentes áreas e situações de sua vida, e seria importante observar tais momentos curtos, mas que possibilitam dar pequenos passos em direção a seus objetivos, de modo que tire de seu caminho os obstáculos que colocou nele, que são até pequenos, mas que insiste em utilizar lupas para enxergar eles, tornando tais dificuldades maiores do que realmente são. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.